Olá, ouvintes de Vozes, Luta e Resistências. Hoje estamos aqui para falar de um tema essencial, um tema muito importante para milhões de brasileiros, o BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada. E estaremos aqui com a doutora Adriana Aversa. Mas antes de continuarmos, siga o nosso canal, toque no sininho, faça o seu comentário, as suas perguntas, tire as suas dúvidas e curta os comentários do nosso programa. Então, nós vamos falar agora de um sistema muito importante, que é o BPC-LOAS, que é um benefício de prestação continuada, que ele vem da lei, né, orgânica, que ele garante, né, para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, deficiência, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, na verdade. E a doutora Adriana Versa é uma especialista em direito previdenciário e ela veio aqui para bater um papo conosco para falar, né, de como que é esse sistema, né, de benefício. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui no DR1 Jornal. E é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho dessa situação das pessoas que são mais vulneráveis, né, e que precisam dar continuidade na sua vida, quer seja através do benefício ou até mesmo transformar o benefício na aposentadoria futura. Então, Adriana, esse benefício, né, o BPC-LOAS, na verdade, ele é um ato de resistência social. É o Estado reconhecendo a necessidade das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade ter mais um pouco, né, de dignidade da pessoa humana. E nesse tema, né, do BPC, tem pessoas, né, como nossos ouvintes, até eu mesma, que a gente tem muitas dúvidas, né? Quem é que pode ter esse benefício? Né? Quais são os requisitos? Como eu devo proceder? Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, né? Dê a sua opinião, faça a sua pergunta. A doutora Adriana, ela vai falar um pouquinho, né, sobre como você deve proceder para você conseguir o BPC-LOAS e qual a importância dele também. Adriana, nessa questão do BPC, muitas pessoas elas confundem o BPC-LOAS com aposentadoria. Qual é essa diferença? O que nós podemos falar? O que é o BPC? Né? Qual é a diferença dele com a aposentadoria? O BPC é um benefício assistencial, seja para o idoso ou seja para aquela pessoa que tem deficiência. Em relação ao idoso, ele precisa inicialmente atingir a idade que é 65 anos, né? Interessante. E dentro dessa idade, ele tem esse benefício pelo INSS, bem que na verdade não precisa de ter qualquer tipo de recolhimento. Porém, né, como você bem falou aí, qual é a diferença do benefício e aposentadoria? Aposentadoria, a gente bem sabe, aquela pessoa que trabalhou ao longo dos anos, sempre contribuiu, sempre recolheu para o INSS, ou seja, como obrigatório, como trabalhando de carteira assinada, ou mesmo recolhendo seu carnê, né, através da contribuição. Então, o que a gente pode notar é o seguinte: aquele idoso que atingiu 65 anos. Talvez ele, em algum momento da vida, ele tenha parado de contribuir, mas ele tem algumas contribuições, certo? Mas, infelizmente, por questões da vida mesmo, não tem condições no momento de contribuir. Não tem nem sequer para a Para se sua alimentar, subsistência, né? que dirá para Para contribuir. contribuir. Por isso requer esse benefício para dar à sua vida uma melhor qualidade. Qualidade, né? Mas isso não impede ele de ter, eu vou dar um exemplo, tá legal? Vamos assim. Ele pode ter aquele idoso, 65 anos, que ele completou, seja homem, seja mulher, né? Ele ter 13 anos de contribuição. Ele vai pedir o LOAS porque ele tem esse direito. Mas ele também pode, dentro de estar recebendo o benefíciozinho dele, de quê? Dele
continuar a contribuir o recolhimento para atingir o tempo suficiente para pedir aposentadoria. Então, Adriana, então nessa questão aí é muito importante as pessoas, né, saberem que mesmo ela tendo direito ao BPC, LOAS, ela pode continuar contribuindo, porque a gente sabe que o BPC, ele é um auxílio, É um né, assistencial, é um benefício, diferente da aposentadoria. Então, assim, não tem aquela garantia plena, só conforme está no sistema ainda, né? E em relação ao benefício deficiência, né? Então, não basta às vezes ter só, eu tenho essa doença, é preciso ser comprovado, precisa passar pela perícia do INSS, né? E assim ser comprovado, ele também terá o seu benefício. Uma coisa que eu achei também interessante, Adriana, é que as crianças, né, que tenha qualquer situação de atipicidade, né, as crianças atípicas, elas têm esse direito de receber, né, o BPC. Tem o direito de receber o BPC, desde que seja laudada, com todos os laudos, né? Então, porque não basta dizer só que tem uma deficiência, ela precisa ser comprovada. Isso. E tem uma outra situação também que eu acho importante, que tem assim, os requisitos da per capita, né? Do valor que a pessoa tem de renda para que ela venha ter o direito ao benefício. Mas saiu um decreto, né, se eu não me engano, que fala que mesmo a criança, se ela é atípica, mesmo se ela tiver uma renda comprovada maior do que a per capita, ela tem o direito ao BPC. Né? Você podia falar um pouquinho para gente sobre isso? Isso se enquadra muito, é como se as pessoas dizem que é trocar 6 por meia dúzia. Por quê? A família tem a sua renda, né? Então, ela tem a sua renda. Porém, aquela criança atípica, ela tem os gastos dela, né? Então, se considerar que aquele pai de família recebe um valor, e se for dividir, talvez, com os seus familiares, pela sua composição familiar, a renda per capita dele vai ficar maior. Então, no momento que se pede, ela precisa comprovar que ela tem os gastos que ultrapassa o que ela ganha, né? O que ela ganha, certo? Então, aquilo ali vai ser dividido. Porque, inclusive, numa das questões, quando você entra, tem as perguntas. Tem gastos com fralda, com alimentação especial, isso tudo é calculado. Imagina você, uma criança atípica, que tenha fono, que tenha nutrição, e muitas das vezes a pessoa não tem um recurso que o Estado garante, ele tem que fazer o quê? Tem que pagar. Tem que pagar. E nisso que tem que pagar, vamos dizer assim, ultrapassa, porque são os gastos. Eu estava até observando, né, lá no escritório, alguns clientes que queria até ter o benefício, porque a criança era atípica, e na questão lá foi negado, porque a renda per capita ultrapassava. E só que a gente percebe que se você botar uma renda, né, que é acima da per capita, a criança, dependendo do que ela precisava no momento, saía muito mais caro, como você falou. Às vezes a criança precisa de uma natação, às vezes precisa de um terapia, precisa de um psicólogo. E às vezes na rede do SUS, do Sistema Único de Saúde, às vezes não tem aquele tempo que a criança necessita. Não tem, né? Então, assim, ela precisa procurar o particular. E quando veio esse decreto que tirou isso, foi muito importante para as crianças atípicas. Verdade. E eu te pergunto agora, e quando é negado, né, o BPC, o que os nossos ouvintes ele pode fazer, né? O que ele deve recorrer? O que você aconselha? Seja o BPC ou seja o LOAS, né, por deficiência, quando o INSS tem um indeferimento, quando é negado aquele pedido, o meio que eu aconselho, né, vamos dizer assim, o que eu sugiro é judicializar, porque lá o juiz tem uma ideia do quadro realmente, vai ter uma perícia que é de confiança do juiz,
né? Vai ter uma perícia dentro da especialidade daquela doença, caso fosse o LOAS. Em relação ao idoso, o benefício do idoso, também vai ter uma perícia social, porque assistente social faz aquela investigação, se realmente aquela pessoa mora em questões de miserabilidade, se ela realmente se encontra naquele momento. Então, dentro do quadro judicial, você tem muito mais amplitude de conversar, de debater, de pedir e provar. Então, para ela fazer, né, doutora, essa questão judicial, né, ela entrar com um pedido judicial, ela pode procurar a Defensoria Pública, né, como também um advogado particular. Mas a Defensoria Pública, ela está ali para poder dar assistência como se fosse um advogado particular, Sim, né? sim. Então, assim, isso é muito importante. Se você tiver, meu ouvinte, o seu pedido negado, procure na Defensoria Pública um advogado de sua confiança para que você venha entrar judicialmente para você ter o seu direito garantido. Lenia, eu queria também falar que agora, além em relação a esses 2 pedidos de benefício BPC, benefício de prestação continuada, e o LOAS, para deficiência, ambos precisam dos 2 requisitos agora iniciais. Primeiro era estar inscrito no CAD único. É isso que eu no te pergunto CRAS. agora, Aí ia sobre o CAD perguntar. único. Isso, mas tudo bem, E pode falar. agora também precisa estar cadastrado biométrica, a biometria. Esses são os requisitos iniciais para solicitar, requerer, seja no INSS, né? Até mesmo também depois que faça isso, precisa estar para ter direito. Ah, tá. E também, assim, nesse CAD único, ele tem que ter uma atualização de 2 em 2 anos, né? Para poder saber se a renda mudou, ou se melhorou, ou se a criança, né, ela está bem, ou o idoso também, se está vivo, se não está. Então, assim, tem que ter essa atualização, Tem que né, ter no CAD único. Verdade, tem que ter atualização, porque imagina, o benefício do idoso, por algum motivo, ele tenha como inicialmente nós falamos, contribuiu para dar continuidade naquela que ele tinha aqueles recolhimentos incompletos, conseguiu completar e pediu aposentadoria, né? Então, essa aí já não vai ter mais o benefício do LOAS. Então, a cada 2 anos, o INSS, ou o governo, vamos dizer, né? Ele necessita de fazer como se fosse um recadastramento, saber. Vamos imaginar também que aquela pessoa que tem aquela deficiência, ela, por algum motivo, recuperou, ela não vai ter mais juízo a esse benefício. E, doutora Adriana, nessa questão, assim, de entrar judicialmente, a senhora, né, como especialista previdenciária, tem, assim, mais de 10 anos de experiência. Quando a senhora ajuiza, né, quais são, assim, os resultados? A pessoa tem um entendimento realmente, porque às vezes a pessoa faz no pedido administrativo e é negado. Sim. Aí você entra com o judicial. A chance é maior, o retorno de benefícios deferidos. Deferido, pessoal, é aqueles que foram concedidos, tá? Como é que qual é essa demanda, né, de possibilidade de deferimento, de concedidos e de não concedidos? Como é que você vê essa situação? Eu vejo muito satisfatório. Quando você entra com uma ação na justiça, tanto para BPC quanto para LOAS, o BPC para o idoso tem a parte da assistente social que vá em sua residência verificar a sua miserabilidade. Enquanto lá no INSS, você dá entrada e eles não avaliam, não tem pessoal suficiente, né, para poder fazer isso daí. Então, quando você entra na justiça, o juiz determina a assistente social para que vá investigar como você vive, como são as suas condições. Já em relação à deficiência, que é o LOAS, quando se pede lá na petição inicial, se a criança tem um problema neurológico, pedimos o perito na especialidade dele, que é neurologia. Quando você
da entrada junto ao administrativo é um ortopedista que te avalia. Então, não tem condições. Então, quando você está dentro de um processo, você tem muito mais condições de pedir dentro daquela especialidade. Obviamente, vai ter um resultado satisfatório. Então, doutora, assim, vou aproveitar aqui, né, pessoal, esse gancho aqui para fazer até uma consultoria com a doutora Adriana. Eu conheço uma mãezinha que ela está com uma situação que a criança nasceu com um problema genético, um problema no coração. E ela tentou administrativamente e ela não foi concedido. E eu até orientei, né, que ela fizesse o pedido judicialmente. Sim. Então, assim, a chance dela vai ser maior do que administrativo, porque vai ter um cardiologista que vai fazer aquela perícia. Sim. Diferentemente quando é administrativo, que vai qualquer um. O que Verdade. tiver ali na hora, porque quando vão marcar a perícia, são várias pessoas que vão, né? São pessoas que estão com problema na perna, no braço, no coração, câncer. Então, assim, é uma série de situações diferentes. E, Leni, é uma perícia minuciosa, porque existem os quesitos que são dirigidos para aquele perito. Todas as questões, todas as dúvidas, ele vai ali. Então, ele tem uma projeção enorme de dizer que aquela doença, se é congênita, se aconteceu agora, baseado também nos laudos que a mãezinha precisa apresentar. Porque laudo superficial não ajuda. Não ajuda, tem que ter um laudo com código de doença, né? Um laudo bem específico para até mesmo ajudar o perito, vamos dizer assim, porque o perito não pode chegar lá com uma folha com laudo assim, ele precisa saber todo o histórico daquela criança. E posso te dizer que é 100%. Você que está chegando agora, né, no nosso canal, Vozes, Luta e Resistência, nós estamos aqui com a doutora Adriana falando sobre BPC, né, que é o LOAS. Se você está precisando, se você está com alguma dúvida, aproveite, né, essa consultoria aqui, pergunta, que nós teremos um imenso prazer, né, doutora, de responder, de falar com vocês sobre essa questão do BPC. Quais os requisitos? Tem muitas pessoas em casa que elas têm esse direito, que é um direito adquirido, é um direito dela, e às vezes ela não sabe o norte, ela não sabe como procurar, ela não sabe qual caminho ela deve proceder. Então, assim, hoje nós estamos tratando desse assunto, para você saber como você tem que conduzir, como que você tem que, né, fazer para poder você conseguir o seu benefício, que é teu direito. Tem 65 anos, não contribuiu, está num estado, né, de situação à margem, né, vulnerável. Procura o seu direito, procura a Defensoria Pública ou procura um advogado e vá fazer o seu pedido pelo INSS, né, doutora? Isso. Que é um requerimento administrativo. Se não conseguir, judicializar. Entrar com uma ação. Eu queria, Leni, falar só que tem uma dúvida vontade, também. Assim, doutora. inclusive, também já aconteceu na minha família, meu pai e minha mãe. Então, logo que eu saí da faculdade, eu requeri o benefício para o meu pai. E foi o benefício assistencial. Ele contou com aquele dia de chegar de 65 anos. Muito bem. E depois, passado alguns anos, foi a vez da minha mãe. Então, existe essa dúvida. É verdade. 2 pessoas podem receber benefício assistencial dentro de um lar, dentro de uma residência. Estão ouvindo, né, pessoal? 2 pessoas podem, né, ter o mesmo benefício, né, cada um ter o seu, em casa. Isso aí. E uma coisa assim, para pegar esse gancho, para mim não esquecer, doutora, na questão, muitas pessoas têm dúvida, minha mãe recebe o LOAS, será se ela falecer, vai ter direito? Eu vou ter direito? E como é que funciona isso, doutora? Ela tem direito ou não tem? Não. O benefício Não. é só para... O benefício, ele é personalíssimo. Então né? só a Só pessoa aí. mesmo, né? Como eu disse antes, se essa pessoa que vem a falecer, que tem um benefício, mas que foi instruído a ficar contribuindo, vamos dizer, o esposo dessa pessoa, né? Se ela está contribuindo para completar aquela falha lá atrás, que só tinha 14 anos e 5 meses, mas qual é o requisito? Ter 15 anos, 180 a contribuição.
e ela está contribuindo, ela está o quê? Ela está na qualidade de segurado. Então, ela vai ter o direito até mesmo de pedir. Então, doutora, assim, né, para os nossos ouvintes eles entenderem, então, se eu tenho o benefício, né, do BPC e eu continuo contribuindo para chegar a minhas 180 contribuições, então, por exemplo, se eu morrer, o meu filho ele vai ter direito não de receber o benefício do INSS. Se for menor, Se for menor, vai ou ter. inválido. O inválido, que provar que dependia de mim, né? Então ele vai ter direito. Isso é muito interessante. Eu mesmo, assim, ficava meio em dúvida nessa situação. As pessoas têm medo de contribuir por ser, ter esse benefício para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma, mas um valor que é mínimo, que ela pode contribuir, não tem problema nenhum. Ela vai contribuir, como voltando aqui ao exemplo, né, eu tinha uma cliente minha que ela tinha 13 anos e 10 meses, faltando um pouquinho. Eu a instruí, sim, contribua. Quando chegou o tempo de se aposentar, entramos com pedido de aposentadoria, o BPC foi o quê? Cancelado. E ela foi Ela recebendo. recebendo. Até porque, né, Leni, a aposentadoria dá o direito do quê? Do 13º, né, no final, para ficar bem na fita, né, vamos dizer assim, para ficar um salário a mais na vida dela, é isso daí. E fora os outros benefícios, se caso for casado. E assim, até na questão mesmo da pessoa ter uma deficiência e ela receber, né, esse benefício, aí ela tem um companheiro que não está enquadrado, né, na situação de receber o benefício. Se ela continua contribuindo, se ela morre, ele tem o direito de receber a pensão? Como é que funciona? Então, a deficiência, isso vai, por exemplo, uma criança que tem uma deficiência neurológica, ela não tem como contribuir. Mas Entendi. existe aquela pessoa que trabalhou e perdeu a perna, né, então ela tem uma deficiência, vamos dizer assim, ela continua, ela trabalhava, mas hoje temos o exemplo, né, que é aquele rapaz, que teve aquele acidente, que ele trabalhava, tá com a coluna toda Tá, sim, sim, sim. né, Que ele estava então conseguindo nem se mover. ele não conseguiu pegar, no caso, o auxílio doença, que é uma outra situação, porque ele não está com a qualidade de segurado. Mas se ele volta a contribuir, Ele ia ter a ele ia condição ter a de qualidade de segurado. Nesse momento, ele não tem condições nenhuma. O que ele vai pedir? o Vai pedir a BPC. deficiência que ele não tem como trabalhar, Então ele vai recorrer ao BPC ao Loas. BPC. Então isso é muito importante a gente ter essa ciência, de saber diferenciar e saber também que a gente pode continuar contribuindo, porque tem muitas pessoas, né, tem ouvintes aí que não sabia, eu imagino que não, porque é um assunto que a gente não vê diretamente sendo falado o tempo todo, né, nessa questão Lelê, as pessoas, os idosos, eles têm pressa, sabe, têm necessidade. Então, aquela necessidade de almejar aquele benefício, ficam contando o tempo de requerer esse benefício. Mas precisa ser, esclarecido para elas que elas podem ter muito mais, às vezes por conta dessa que eu te falei, dessa falha de algum tempo que sempre trabalhou, mas por algum motivo deixou de contribuir, porque as questões, eh, sociais, as questões financeiras não permitiram. E assim, esse benefício, né, de prestação continuada, eu coloco assim, que o nosso programa é Vozes, Luta e Resistência. Então, assim, quando você tem voz, que você vai lá e você busca o teu direito, né, quando você resiste, que é uma resistência social, que tem pessoas que não chegam nem a conseguir resistir, ela para pelo meio do caminho, ela morre, não chega nem a conseguir o seu benefício. Então, assim, quando ela luta por isso, ela não fica estagnada, sem buscar o seu direito, isso vira uma ferramenta, né, social. Sim. Uma ferramenta que ela necessita para que ela venha ter uma condição melhor de vida. Porque tem muitas pessoas que têm o direito, mas não sabem como buscar e não sabem que é dever do Estado ele dar essa condição para as pessoas. Não é um favor,
é um direito. A questão do BPC não é uma questão de esmola, não é uma questão da pessoa ganhar aquele benefício porque ela não quer trabalhar. É uma questão de direito. E o Estado, ele tem dever, ele tem que ter, né, políticas públicas para que ele venha reverter. Sim. Como teve essa situação que a gente via quantas crianças elas necessitavam de uma ajuda, uma criança típica, e ela não conseguia avançar pela barreira da per capita do valor que os pais ganhavam. E hoje isso já foi mudado, né? Eu tenho um exemplo também de uma cliente, o filho dela recebia o LOAS há muitos anos, tinha uma válvula, então. E uma vez ela procurou: "Doutora, o benefício do fulano foi cancelado". Eu falei assim para ela: "Foi cancelado?". "Foi". E eu perguntei: "Você começou a trabalhar?". Ela: "Sim, de carteira assinada". Entendeu? Por quê? Aquela situação da renda per capita, né, é como se trocasse, ou ela fica recebendo o LOAS e fica em casa para cuidar dele, ou ela, se ela for trabalhar, ela perde isso daquilo. Não os gastos deles era tremendo e o INSS cancelou. Tivemos que entrar com ação, apontar todos os gastos dele e restabelecer o BPC. Acontece muito, tá, de o benefício ser cancelado, assim, de uma hora para outra. Aí você requer administrativamente, aí no caso você que já tem esse direito, você precisa pedir o restabelecimento. E eu tenho assim, eu tive a oportunidade de conhecer uma militante, né, de uma ONG, que ela prestava acolhimento para as mãezinhas atípicas, né. E assim, ela falava para mim que ela tinha uma barreira muito grande de ultrapassar, que era essa questão de negatória. Entendi. Entendeu? Porque, assim, infelizmente, a defensoria tem uma demanda muito grande. Muito grande. Então, assim, para você chegar lá, para você conseguir, isso já te dá uma dificuldade. Então, assim, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que deveria ter um mecanismo que facilitasse mais a vida, né, dessas pessoas. Porque se o administrativo, que é uma coisa que seria mais fácil, ele tem uma barreira, né, de indeferir, que indefere muito, Sim, muito, entendeu? muito, Porque muito, assim, muito. como que eu tenho uma deficiência, né? Uma criança, ela tem uma deficiência neurológica e vai um ortopedista fazer o A laudo, a perícia, a perícia. perícia. Tem lógica, Não né? É tem, não assim, tem. como que eu sou criminalista? Eu não tenho o entendimento que a senhora tem de previdenciário. Eu tenho um superficial, mas assim, a especialidade é sua. É verdade. Eu não tenho essa especialidade. Agora, se você me perguntar de crime, eu vou conseguir te responder. É como se fosse um ortopedista. Ele entende do Dos pé, dos ossos, ossos, da da fratura. fratura. Ele não vai ter o entendimento para a criança estar com problema no coração, A entendeu? recentemente agora, uma cliente, ela tinha marca-passo, bene do ela tem quase 50 anos, um marca-passo, e cancelaram o benefício dela. Ela fez todo o procedimento, tudo mais, e nós entramos. E saiu o laudo dela na justiça. Não tem condições de trabalhar. Ora, o perito lá do INSS não viu que ela não tem condições? E outra coisa, Leni, isso, gera também assim, uma despesa Um gasto, né? muito alta Desnecessário, que quem para a paga? administração, para o Somos nós, governo, né? porque, né, ele vai precisar pagar, as custas e tudo mais, mas isso aí é uma outra história. Existe também uma outra situação também, que o INSS não tem o cuidado, como já nós falamos aqui, de verificar, se realmente essa pessoa tem ou não direito. E elas ficam perdidas, como você falou, a defensoria tem muito acesso, muitos, Muitos processos, processos. Fica mas, aqueles que podem,
podem, né, procurar Um um advogado, um profissional na profissional na área, área, para poder procure ajudar, né. para poder auxiliar, para poder, instruir, sabe, buscar um mecanismo que às vezes aquela pessoa vulnerável não está Não enxergando. está enxergando. E E é assim, e tem locais também que tem muitos locais bacanas que tem muitos advogados que vão prestar acolhimento, que vão ajudar, vão sim, direcionar, e isso é muito importante, para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Adriana, na questão dessa do BBC, né, LOAS, que a pessoa tem o direito, eu fiquei assim, até impactada de saber que mesmo tendo uma pessoa recebendo LOAS, que eu já vi pessoas falando: "Pô, mas eu não tenho direito", porque quando ela vai no CRAS, né, traz. fazer o cadastro único, eu já vi pessoas falando que chega lá, fala logo assim para ela: "Ah, você não tem direito não, a sua casa é de telha, você tem piso, você tem uma geladeira, você tem um fogão". Aí você imagina numa sociedade, século XXI, onde que a vida está melhor um pouco possível, né, é muito difícil você não encontrar uma televisão numa casa, Sim, sim. porque tem, assim, parcelamento, não sei quantas, né, casas, né, Perder de vista, perder de perder vista. de vista. Então, assim, você querer mensurar se a pessoa pode ou não pode, por ter uma televisão em casa, ter uma geladeira, ter É uma lajota no chão, é, eu acho fim da picada, eles gente, leva a mal não. é o atestado de miserabilidade ao extremo. Então, Fi é assim, fica Né, difícil, né. fica difícil, porque se a pessoa precisa do mínimo para sua Para subsistência, sobreviver. o que é uma televisão que isso aí já faz parte, né, Exatamente. daquilo Da ali. cultura, de Eles ter, da a assistente possibilidade. social, ela às vezes vai na sua casa, né, na casa Da da pessoa, pessoa, né. ver o tipo de piso, sabe, mas não vê que aquela geladeira está E vazia, porque não teve condições, porque e não tem assim, às vezes o a pessoa ganha mínimo uma para viver. doação, ganha um presente, alguma doação, pega uma promoção, Então, uma série de situações que às vezes a família se reúne, ajuda a pessoa. Então assim, querer, mascarar uma realidade que não existe. De sim, você vai o quê? Dar o BPC só para aquela pessoa que não tem condição nenhuma, que eu digo, nem de respirar? porque, É difícil. por exemplo, os idosos, né, sempre têm filhos, Tem, os filhos sempre. sempre estão. Então o filho, o que que ele faz? Ele compra um bujão de gás, né, Isso. ele faz umas compras, ele vive disso, mas ele não tem Ele não condições, tem sua renda, ele não tem o sua seu, renda. que ele possa falar assim: "Não, hoje eu vou comprar o meu arroz, vou comprar o meu feijão, porque esse dinheiro aqui é o meu direito". Sim. Não, agora ter que ficar dependendo de A, de B, para pedir 1 quilo de arroz, uma cesta básica. E é o E mínimo, né, assim, é o mínimo, porque o benefício, né, do BPC é para assistencial ao idoso, é para dar ele o quê? Uma uma qualidade qualidade de de vida vida. melhor, né. Então eu acho que, no meu pensamento, não deveria ter tantas barreiras. Eu também penso O assim. senhor é 65 anos, recebe alguma coisa? Não. Não. Recebe algum não. Já tem que ser automático. Automático para poder dar uma, e assim, teria uma prevenção até de gastos, Sim, porque quando você começa a passar por várias barreiras, quantos gastos que o Estado vai ter para poder ter funcionários, para poder fazer aquela quebra de requisitos. sim, Então, assim, seria uma forma de poder dar mais assistência a quem precisa, a de quem uma forma mais precisa. prática, sem gasto. Verdade, verdade. Entendeu? Então, assim, eu fico às vezes pensando, eu vejo assim as vozinhas, os vozinhos, numa situação, difícil, e não consegue. Não Por quê? consegue. Não sabe nem por onde ir, o que fazer, porque na primeira negatória que não deveria ser um lugar de acolhimento, tá, gente, não são todos. Mas, assim, o que eu percebo nessa minha estrada de advocacia, de pessoas que falam, né, porque lá no escritório trabalha-se também com previdenciário, eu vejo a dificuldade que ocorre, né, das pessoas não ter. Você vê uma criança que ela é autista, que ela tem uma deficiência intelectual também, e ela não consegue, o LOAS, por quê? A demora,
né? A situação que você tem que buscar o judiciário. E é uma dificuldade desnecessária. Você vê que a pessoa ali está gritando por ajuda, Sim. entendeu? Então, assim, é dever do Estado dar esse direito. E ele tem que começar a se preocupar de querer buscar soluções. Solução de prevenção, da pessoa já quer o benefício, como você falou. A pessoa tem direito, vai lá e dá. Não é verdade? Aí você precisa comprovar com A mais B, né? É notório, é visto, é documentado, mas você ainda tem que buscar mais provas ainda para dizer que aquela criança necessita, aquele idoso não tem condições e por aí vai. Então, eu fico às vezes assim imaginando, né, como que uma pessoa que você vê que ela não tem nem um grão de arroz para comer dentro de casa e ela precisa desse benefício e essa demora, né? Fica muito complicado, fica muito difícil. E às vezes, Leni, o benefício ele, em tese, deveria ser de 45 dias, né? Ele ultrapassa Demora quanto tempo mais ou menos, doutora? mais de 90 dias, muito mais. Então, se ela estiver necessitando de comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, Depender desse benefício, vai ter que ela já aguardar. vai a óbito. Vai a óbito. É difícil, né, pessoal? Então, assim, se você que está aí nos ouvindo, né, se tiver alguma dúvida, você pode fazer a pergunta que a doutora Adriana, a doutora Leni, nós iremos responder na medida do possível. E não deixa de dar o seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal. Inscreva-se também no canal da Rádio DR1, porque assim, quanto mais vozes, né, falarem, vai ser muito bom para a sociedade. Né? E se vocês tiverem temas aí que vocês querem que eu aborde, que eu fale no programa, coloca seu comentário aí, fala o que você quer, qual a lei que você está buscando, qual o tipo de situação de justiça, porque aqui o nosso programa é para falar, é para gritar, é vozes para ser falada, é lutas para ser seguidas e resistência para todos. Então, assim, se você está aí numa situação de vulnerabilidade, lute, busque o seu direito, porque esse direito ele é um direito adquirido. BPC, LOAS, né, doutora? Sim. É um direito adquirido. Eles não estão fazendo favor para vocês, não, porque nós pagamos os nossos impostos. Todos nós aqui. Sim. Não é isso, E o doutora? INSS é uma situação solidária, né? Se Solidário. você paga, se você contribui, o Isso. próximo tem direito. Tem direito. É uma ciclo. coletividade, Sim, né? sim, Você isso vai daí indo. Se eu pago o meu INSS, você paga, eu tenho condição de dar para aquele idosozinho ali que não tem condição nenhuma de pagar. E se assim fosse de fato, nesse conceito, todos viveriam bem, Uma qualidade de uma vida qualidade melhor, de né? vida melhor, sabe? Sem problemas sociais, né? Vamos dizer assim, ia diminuir qualquer tipo de até mesmo, vamos dizer assim, De situação assim, de situação psicológica, de psicológica, depressão. isso aí, que a pessoa fica, vamos Deprimida, né? imaginar, Sem ter renda, sem ter nada. a família É esperar sem, para morrer, gente. É triste isso aí, a a gente falar família isso. sem ter um mínimo para o seu idoso ou para a sua criança, né? A questão da criança também, na verdade, é também ajudar, né, a ela ter uma qualidade de vida também, né? Não é só ter o gastos para poder sua alimentação, mas ela ter uma vida social, né, Isso. com os outros, né, ter uma questão assim, vamos dizer, dele ter a condições de viver em sociedade. Então, e o que você está falando, doutora, é uma coisa assim interessante que você fez eu lembrar agora, né? Eu estava em Resende porque o Sistema Único de Saúde, gente, é para ser usado. Ele não está lá de enfeite, não, é para todo cidadão brasileiro. E eu fui no Sistema Único de Saúde, lá em Resende, e estava tendo uma palestra sobre depressão, que era, se eu não me engano, Setembro Amarelo? Setembro Amarelo. Amarelo, é. Então eu estava lá e eu estava vendo, né, eles dando a palestra, eu sentei para ouvir, né, junto com o meu esposo, e eu vi várias senhorinhas ali. E tinha uma senhorinha que eu conheço ela lá,
E eu vejo que são pessoas que às vezes estão deprimidas por causa da questão financeira, gente. Às vezes ela não tem condição e ela poderia estar recebendo a sua renda todo mês, né? O seu BPC, uma pessoa idosa com 65, 70 anos, mais ou menos, que e ela poderia estar recebendo, e não estava. Aí isso começa a fazer o quê? A pessoa começa a ficar depressiva. Sim. Daqui a pouco leva a pessoa a quê? À morte. Então, assim, o BPC é um direito conquistado, entendeu? E esse direito para ser conquistado, né, quando veio essa lei orgânica, né, assistencial, né, a lei orgânica, né, que ela veio, que é o LOAS, que ela veio para poder dar essa condição de melhoramento de vida, porque assim, gente, Deixar de ser miserável, né? deixar de ser miserável. O certo era a gente nem precisar, era de todos, mas tem pessoas que não podem trabalhar, tem pessoas que ela tem uma deficiência e ela não contribuiu, ela não conseguiu. Então, assim, então não é esmola, Não. é um benefício adquirido, não é isso, E doutora? Leni, a pessoa que tem seu benefício concedido, você não imagina A a felicidade, né? felicidade Meu de Deus. ter aquele cartãozinho que ela vai receber todo mês, que ela conta com aquele valor, né, na sua conta. É um prazer, assim, tremendo. É de É um verdade, prazer, né? assim, quando a pessoa diz: "Nossa, muito obrigada, né, era o que eu precisava". Então, é necessário, É é necessário. necessário, é necessário. Vamos dar uma paradinha agora, tá? Vamos. Para poder falar com vocês e daqui a pouco nós estamos voltando. Oi, pessoal! Estamos aqui na série do Jornal DR1 e agora com uma novidade. Temos uma sala de geração de conteúdo digital. Todo dia tem assunto aqui. Vamos lá ver? Chegamos na sala de geração de conteúdo digital. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo lá? E aí, gostou? E ainda temos um cafezinho com canela. A nossa. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Olá, ouvinte, para quem chegou agora, tá? Eu estou aqui com a doutora Adriana Versa Lessa, especialista em direito previdenciário. Ela está falando, né, sobre o BPC, que é um benefício de prestação continuada, que os idosos necessitam, que a criança atípica necessita e as pessoas em estado de vulnerabilidade. E ela está aqui falando, não deixa de você clicar aí no sininho, se inscrever no nosso canal e você também curtir e também colocar aí o seu comentário e as suas dúvidas. E eu quero falar para você, estamos com um novo programa, Dialoga Brasil, que é um programa voltado para políticas. E esse programa ele vai receber deputados, vai receber pessoas que estão envolvidas, prefeitos, secretários, pessoas que estão envolvidas na política, para colocar para vocês as dúvidas e falar, né, como é que é o funcionamento, como é que é o poder legislativo, como é a situação da importância, né, de você votar, de você falar e de falar sobre as políticas públicas. Falar coisas que a população necessita e também a sociedade, de precisar saber o que está ocorrendo, né, na política. Nós precisamos estar cientes que a política ela é importante para a sociedade, para poder ela desvendar, né, essa situação de você não saber como que funciona.
Então, esse programa vai ser para você, ouvinte, tirar todas as suas dúvidas. Neste canal, você vai poder perguntar. E nós estamos estudando esse programa, ele é voltado para isso. Para você tirar suas dúvidas, para você falar, né, sobre a segurança pública, para você falar sobre a questão do INSS, tudo que tiver voltado, que o Estado ele tem que te responder, esse canal vai estar aí, tá? E nós temos outros também. Nós temos o programa Inspiração, que ele fala, né, de várias personalidades, que elas contam a história, ela fala da sua vida, ela inspira pessoas. As pessoas a lutarem, a vivenciarem e saber que sempre é uma resposta. E nós temos também o Respirarte. Esse programa, pessoal, ele é maravilhoso. Ele é um programa que fala de arte. Nós vivemos com arte o tempo todo na nossa vida, uma roupa que a gente coloca, né, um embelezamento da nossa casa, e ela traz pessoas que entendem de arte e fala, né, sobre todos os parâmetros dentro da música, dentro da arte, tá? E a gente tem esse programa também, Música em Pauta. Tá? Esse programa, ele sim. Porque quando a gente fala de arte, a gente fala de um todo, porque a música é uma arte também. Mas a gente também tem o nosso canal aqui que é Música em Pauta. É muito legal, é um programa que ele traz, né, a música raiz, ele traz a música que muitos nós brasileiros não conhecemos, as músicas da nossa própria terra, das regiões do nosso Brasil, doutora. Esse programa que eu te convido para você ouvir. Sim, tá? É maravilhoso. E também eu não posso deixar de falar de Vozes, Lutas e Resistência, né? Claro. Que é um canal que ele é voltado para quê, pessoal? Para você falar, para você ter voz, para lutar, resistência. Aqui nós trazemos pessoas para abordar temas importantes, né, do direito. Sim. Uma mulher maravilhosa, como a doutora Adriana aqui, que falou dessa situação, é uma situação importante do BPC. E outras pessoas também, celebridades, pessoas que viveram, que são vítimas, né, de violência doméstica, delegadas. Então, esse programa aqui ele é voltado para isso, para falar da luta e da resistência. Não deixa, gente, de curtir o nosso canal, nem de inscrever no jornal e na Rádio DR1. E também ler também o meu artigo, tá? Direito da Mulher, tá? Essa semana está com muito impactante, que está falando sobre uma pessoa maravilhosa, que é a Ruth, que ela estaria aqui, mas não pôde, mas na próxima oportunidade ela vai estar aqui. E nesse artigo a gente fala sobre a Casa de Acolhimento das Mulheres de São João de Meriti. Então, assim, não deixa de curtir o jornal e ler, tá? Já está em pauta. Esses programas, né, esses canais que a rádio, né, DR1, ela trouxe essa inovação, que é um espaço, doutora, que é para a gente falar, entendeu? E levar a voz para as outras pessoas que estão em casa. As pessoas, às vezes, ela não sabe de muitas coisas que acontecem, não tem nem tempo de respirar, quanto mais de ler jornal, né, de ver televisão. Você vê, gente, a nossa correria hoje, né, de chegar aqui. Então, tem pessoas que não têm tempo, mas ela pode pegar o celular, clicar lá no jornal ou clicar na rádio web e ver o que está acontecendo. Quantas pessoas aí do outro lado não sabiam dessa questão do BPC? Eu, como advogada, eu tinha dúvidas, e imagino uma pessoa comum, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar antenado. E o jornal DR1, a rádio DR1, ela abriu esse leque, ela abriu essa oportunidade. É igual respirar arte. Tem arte que eu nem sabia nem que existia. E assim, você aprende. Aqui é uma escola. Aqui conhecimento, né? É como eu sempre falo, né? A educação ela pode levar a gente em lugares inimagináveis. Sim. Então, esse programa aqui, ele é um programa, né, de toda a nossa casa aqui, do jornal DR1, da web, né, da rádio, é um canal que leva informação, é um canal que leva esperança. Quantas pessoas não estavam em casa agora, doutora, sem esperança nenhuma? Sem ter nem o que comer dentro de casa, não ter nem um grão de arroz. Que a gente fala assim, mas tem pessoas na nossa própria comunidade que não tem nada. Com E certeza. fica caladinho, não fala nada. Como foi importante as suas falas, de você levar que ainda há esperança. Ainda há esperança. Ela ainda pode ir lá e buscar o direito dela adquirido. Então, Pode, assim, pode. é muito importante
essa questão de a gente ter esses canais que nos levam informação. E o jornal DR1, a rádio, ela disponibilizou esse espaço maravilhoso. Eu tenho toda a gratidão de ter esse espaço, de ter essa oportunidade de estar com você aqui e você passar para as pessoas essas questões. Tem pessoas que não têm grana, não têm dinheiro para poder pagar uma consultoria jurídica. Não. Não tem, e você deu essa oportunidade. E isso é um trabalho social, é um trabalho de levar esperança. E isso, para mim, eu fico até impactada, eu fico até emocionada, porque a gente precisa levar conhecimento, tá, pessoal? E para a gente, né, dar um time aqui, né? Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, hein? Por favor, hein? Não esqueça que é muito importante para que o nosso canal venha crescer e conseguimos trazer outras pessoas para passar informações e dar essas consultorias maravilhosas, né? Eu vou falar com a doutora Adriana agora. Qual a mensagem, doutora, que você dá para esse pessoal que está em casa aí, que está nos ouvindo, que está falando conosco, né, sobre essa questão de esperança, né, de vida e de tudo. E você teve essa esperança essa experiência na sua vida, né? Eu também, gente. Eu tenho uma irmã que ela foi agraciada, que ela precisava dessa situação, ela, né, divorciada, necessitando do BPC, que é um direito, né? Sim. Assistido, não tinha ninguém, né, para dar esse auxílio. E você também, né, doutora, teve essa experiência dos seus pais, Tive né? dos meus pais, tive da minha irmã também, né? E o que eu falo é o seguinte: se você tem um mínimo para correr, para buscar seu direito, vá, corra, porque você está garantido lá nas leis, está garantido na Constituição. Então, se aquele livro da Constituição te dá esse direito, quem vai dizer o contrário? Não tem, Não tem, não tem. verdade. Então, se você teve seu benefício negado por algum motivo, que às vezes é motivo que não foi Nem a desconhecido, pessoa né? que deu causa, e sim a administração, a autarquia, né, o INSS, que não observou. Então, você tem o direito de fazer o quê? De entrar na justiça e reivindicar Isso é muito os importante, seus né? direitos. Não deixe para trás o que você pode ter, essa garantia para a sua vida, para o teu familiar, para o teu filho, até mesmo aquela pessoa que até seu vizinho mais carente, que necessita e que ele não tem ninguém, mas se você puder comunicar ele, não, vá atrás, corra atrás, você tem direito, não deixe isso para trás, vá atrás. É muito legal. E então, vocês que estão aí do outro lado, né, nos ouvindo, comente aí, coloque a pauta do nosso próximo programa, né? O que a gente devemos falar, o que vocês querem, né, de saber, de direito, porque o programa aqui é para falar do nossos direitos, é para falar de nossas lutas, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que nós brasileiros, e ainda mais nós cariocas, né, que sempre estamos assim na luta, né, o Correto, Brasil né? inteiro, né, no geral. Mas nós, assim, hoje não era nem para a gente estar aqui, porque assim, várias situações que acontecem no nosso Rio de Janeiro, que esse programa que fala de Dialoga Brasil vai ser muito importante, que esse programa vai falar dessa questão, questão de Sim, segurança, questão de políticas públicas, né, de te dar a segurança para você estar aqui, que é muito complicado, tá? sim, De você, sem saber se você poderia estar aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, com essa questão da insegurança, né? Então, a gente precisa que a gente tenha mais pessoas com coragem, pessoas que tentam resistir a essa situação. Pessoal, mas eu não vou adentrar nisso, não, porque esse é Outro assunto assunto. do canal Dialoga Brasil, que eu vou estar lá na primeira fileira assistindo, dando meus comentários, fazendo meus questionamentos, para poder estar antenada no que vai ser mudado na nossa sociedade. Doutora Adriana, eu te agradeço.
de coração por você estar aqui, dessa oportunidade Um prazer. de você falar dessa situação, de tirar essas pessoas da vulnerabilidade. E isso é muito importante da gente ver que as pessoas ela tem esse reflexo, né, do benefício, que ela vai poder mudar a sua vida, né, dela ter essa esperança e falar para esse público aí que ele nunca mais ele tem que sonhar, né? Ele não para de sonhar, ele nunca deve desistir, porque o nosso país é maravilhoso, pessoal. Eu sou uma brasileira nata, eu amo o meu país. Podem falar o que quiser do meu país, mas eu amo meu país com toda a diversidade, com todas as situações. Eu amo o meu país, porque ele é um país que ele está aí. O povo brasileiro é um povo que sofre, mas ele nunca desiste. Não, Ele sempre reergue das cinzas, né? Eu é, digo assim, é a o povo fênix. brasileiro, ele consegue sair de toda situação. Você vê uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Eu vi uma reportagem essa semana, doutora, de uma senhorinha que estava numa situação vulnerável, que ela não tinha casa, não tinha nada. E o que aconteceu? Nesse caso aí, ela conseguiu ajuntar a coletividade, tirá-la daquela situação, porque o povo brasileiro, assim, quando ele quer, ele se junta, ele faz. Sim, faz. Entendeu? Então, assim, tem as suas divergências? Tem. Mas isso é para ser lutada todo dia, e a cada Faz dia a gente parte tem que da vida, buscar, né? né? Faz Então, parte. assim, eu quero agradecer a vocês, tá, que estão nos ouvindo. Foi maravilhoso estar com vocês aí do outro lado. Eu sei que vocês ficaram, né, com essa questão do BPC, com as suas dúvidas, assim. Eu espero que todas foram sanadas, mas se não foi, vocês perguntam aí, coloca teu comentário, que nós iremos responder, que nós iremos falar. Dá atenção. Siga o nosso canal, siga o Jornal DR1, a Rádio Web, e siga também o meu Instagram, pessoal, é @advlenicalisto, e o da doutora Adriana também. O dela é um pouquinho difícil, tá, gente? Eu vou ler aqui, ó. É @adv_adriana Underline, aversa. aversa. Então, assim, siga, porque assim, quando você segue o canal, né, do jornal, quando você segue a gente, você nos dá mais, né, força para a gente continuar. Porque a gente quer dar continuidade, né, sempre nas falas que o povo tem direito de Sim. falar. E Entendeu? qualquer dúvida, pode chamar. Pode chamar que nós estamos aí, pessoal. Então, assim, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que estão aí, mas não se esqueçam de se inscrever, tanto no meu canal, Voz de Luta e Resistência, como também no canal do Jornal DR1, que é um canal que ele leva informação e ele leva esperança para todos. Eu sou Leni Calisto, né, Maurício, e sou advogada do programa aqui Vozes, Luta e Resistência. Conto com vocês no próximo programa.